Será que vale a pena investir em fundos imobiliários? Se você está com essa dúvida, vem com a gente nesse vídeo, porque vamos explicar tudinho o que você precisa saber. E se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações, porque toda terça e quinta tem vídeo novinho para te ajudar a ter um planejamento financeiro mais seguro de verdade. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Investir em imóveis é o sonho de muitos brasileiros, só que nem sempre você tem dinheiro para comprar um. Ou você pode gostar de investimentos em imóveis, mas ter receio de ficar preso no mesmo lugar por décadas. Ou não querer entrar em um financiamento muito demorado, né? Não importa o motivo. Hoje em dia existem diversas formas para você poder investir em imóveis. E os fundos de investimento imobiliário podem ser uma ótima alternativa para investir seu dinheiro, e você vai entender isso tudo já já. Mas se quiser ter um panorama dessas outras alternativas, vamos deixar um link aqui de um vídeo onde falamos sobre 6 formas de investir no setor. Mas como funcionam os fundos imobiliários? Em linhas gerais, como todo fundo de investimento, você compra cotas do fundo, que é administrado por um gestor profissional. Esse gestor é quem investe o dinheiro comprando e vendendo ativos de acordo com o perfil do fundo. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores por meio do home broker de uma corretora. Toda vez que você quer comprar ou vender cotas de um fundo imobiliário, o valor de mercado delas depende da lei da oferta e da demanda no momento da operação. Isso faz com que o preço da cota tenha variações. Logo, é considerado um investimento de renda variável. O índice que se utiliza para ter uma referência do resultado do fundo é o IFIX, que significa Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. Isso permite comparar o desempenho da sua carteira de fundos imobiliários e o mercado geral, como fazemos com o CDI dos fundos de renda fixa. Existem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários que precisamos conhecer para fazer a escolha mais adequada para o nosso perfil. Primeiro são os fundos de renda ou de tijolo. O objetivo desse fundo é gerar renda por meio de aluguéis. Então, eles chamam de tijolo justamente porque o gestor compra imóveis físicos, construídos ou em construção, que podem ser vendidos ou alugados. E o lucro do fundo é dividido com os cotistas. Então você mantém as suas cotas e recebe uma espécie de aluguel mensal proporcional ao número de cotas que você tem. A vantagem é que recebe uma renda ou um aluguel todo mês e pode reinvestir esse dinheiro no próprio fundo se você quiser. A desvantagem é que é um investimento muito exposto às oscilações da economia e o sobe e desce de vacância. Ou seja, tem sempre o risco dos imóveis perderem inquilinos e ficarem vazios por exemplo. O segundo fundo são os fundos de títulos de valores mobiliários. Geralmente o fundo investe em títulos ligados ao mercado imobiliário, como os certificados de recebíveis imobiliários ou as letras de crédito do setor imobiliário. Nesse caso, você fica exposto ao risco de crédito, ou seja, a empresa do outro lado que emitiu o título tomou um empréstimo para financiar algum empreendimento, pode quebrar e não pagar. Por outro lado, tem mais estabilidade do que os de tijolo. O terceiro são fundos híbridos ou fundos de fundos. São fundos que investem em cotas de outros fundos. Isso permite ter no mesmo fundo cotas de fundos de tijolo e de fundos de título. A vantagem é que permite uma gestão mais ativa, de acordo com o ciclo econômico. Ou seja, o gestor do fundo pode destinar mais ou menos dinheiro para papel ou imóvel, tijolo. Entendido os 3 tipos de fundos imobiliários, você consegue definir o mais interessante para o seu perfil como investidor e os seus objetivos de investimento. A partir daí, você pode pesquisar fundos alinhados com essas premissas para fazer algumas comparações e análise sem correr risco de comparar maçã com banana. Você só consegue comparar de forma adequada fundos dentro da mesma categoria, ok? Então, vamos a alguns aspectos, vantagens e desvantagens que você precisa observar ao investir em fundos imobiliários. Primeiro, a taxa de vacância.
Sempre que for comprar fundos de tijolo, é preciso observar o volume de imóveis alugados e vazios e o volume total existente. Ou seja, se existem muitos imóveis vazios, sem inquilinos, a taxa de vacância é alta. Naturalmente, a renda de aluguel vai ser menor. Outro aspecto é o imposto de renda. Quando você investe em imóvel, você paga imposto de renda sobre o dinheiro que recebe do aluguel. Já em um fundo imobiliário, o rendimento mensal que você recebe já é isento de imposto de renda para o investidor individual. Mas atenção! Se vender sua cota por um valor maior do que comprou, você paga imposto de renda sobre o ganho de capital, da mesma forma que acontece nos imóveis de tijolo. O terceiro ponto é a liquidez de saída. Liquidez é o tempo que você leva para transformar o seu investimento em dinheiro no bolso. No caso dos imóveis, a liquidez é baixa. Você não vende um imóvel da noite para o dia. Mas quando compra cotas de um fundo imobiliário, a liquidez é alta, porque você pode vender sua cota em home broker no mesmo dia e recebe o dinheiro 2, 3 dias depois, que é o prazo para a liquidação dessa operação. O quarto aspecto é a burocracia do processo. Comprar imóveis exige uma burocracia muito maior com escritura, advogado, cartório, contrato, IPTU, condomínio, manutenção. Já o fundo imobiliário, você não precisa de nada disso, porque o gestor é o profissional responsável, especialista, que vai cuidar de tudo isso. E o quinto ponto é a possibilidade de reinvestimento. Ao investir em um fundo imobiliário, é possível pegar o dinheiro da renda que recebeu e reinvestir em cotas do fundo, fazendo o bolo crescer ainda mais. Entendido esses 5 aspectos, é preciso pesquisar informações e ler sobre os fundos que pretendem investir. O maior erro das pessoas é escolher sem ter clareza e depois não acompanhar os investimentos. Você compra o título e esquece dele. Isso é muito arriscado, porque o cenário muda, o gestor muda, sempre podem acontecer modificações naquele fundo ou no seu momento de vida também. Quando você investe e esquece qualquer investimento, você sempre corre o risco de ter uma surpresa desagradável. Quando você acompanha, identifica as necessidades de ajuste no caminho. Os investidores profissionais utilizam ferramentas para análise de informações como a Economática e a Bloomberg, que as pessoas em geral não têm acesso porque são ferramentas muito caras. Mas existem outras formas de termos acesso às informações dos fundos de investimento imobiliários. Visite sempre os sites dos gestores de fundos. Todas as empresas de investimento possuem no site uma área de relações com os investidores. Lá elas divulgam todas as informações relevantes sobre seus negócios e investimentos. Então acesse o site da gestora do fundo e veja as informações do fundo que ela disponibiliza lá. Outro lugar com informações confiáveis é o site da B3. No site da Bolsa tem a lista dos fundos imobiliários listados e as informações básicas deles. Também tem boletins mensais do mercado. Além disso, existem outros sites que consolidam informações sobre fundos imobiliários, que vamos deixar os links aqui na descrição do vídeo. Bem, essas são as informações básicas que você precisa considerar para avaliar se vale a pena investir em fundos imobiliários no seu portfólio de investimentos. Tenha em mente sempre 3 coisas. Invista apenas naquilo que você conhece e se sente confortável. Diversifique apenas no limite que consegue acompanhar com frequência. O que queremos dizer com isso? É que ter 35 investimentos diferentes e não acompanhar nenhum é correr riscos desnecessários. Se você só consegue acompanhar 2 ou 3, fica nesses. Mas acompanha, né? Pois é. E por último, nada na vida é para sempre. E investimentos também é assim. Você sempre pode e deve ajustar os seus investimentos conforme o seu contexto de vida muda e o seu nível de conhecimento também. Enfim, se apropria disso e começa. Estude e acompanhe sempre seus investimentos direto das fontes oficiais. Isso te ajuda a filtrar e não cair em promessas milagrosas que existem por aí. E claro, se inscreve aqui no canal para ficar do lado mais seguro de todos. Toda terça e quinta trazemos um vídeo novo para te ajudar a ter um planejamento financeiro mais seguro de verdade. Então, se tiver alguma dúvida, sabe,
Escreve aqui pra gente nos comentários ou nas nossas redes sociais, que teremos um enorme prazer em esclarecer todas as suas dúvidas. Nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Um beijo. Abraço, até a próxima. Até.